Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, amigos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo do canal Amor pela Palavra, onde estaremos falando do tema A Vontade de Deus. E hoje nós estaremos falando da permissão de Deus, a vontade permissiva do Senhor. Porque Deus, ele é um Deus extremamente amoroso e ele respeita o ser humano. E hoje vamos tratar desse assunto. Nos vídeos anteriores nós falamos da vontade de Deus como a vontade perfeita e soberana. Mas hoje nós vamos conhecer um outro lado do Senhor, quando ele nos dá a vontade permissiva para que façamos o que nós queremos, mesmo sendo fora da sua vontade, fora do seu plano. Mas antes de dar início, nós vamos orar, tá bom? Pai querido, bondoso, quero te agradecer por estar mais uma vez gravando mais um vídeo para este canal, um projeto do teu coração para os nossos corações. Deus, nos ajuda a entender a tua palavra, nos move com o teu Espírito Santo, para que nós possamos ser diferentes para a glória de teu nome. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês para ler em Jonas capítulo 1, versículos de 1 ao 3, que diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Eu escolhi esse tema para nós falarmos sobre a vontade permissiva de Deus, porque Deus, como eu falei há minutos atrás, é um Deus extremamente respeitoso. Ele até nos diz qual é a sua vontade. Mas há casos que nós escolhemos não fazer a vontade de Deus. Fazemos a nossa vontade. Só que em situações assim, nós pagamos o preço. Porque nós estamos fora da vontade de Deus. Não é porque Deus é um Deus ruim, é porque nós tomamos um caminho diferente. Quando Deus diz vai pela direita, é porque Ele sabe que lá na esquerda tem algo nos aguardando que não nos fará bem. Mas nós insistimos e tomamos o lado oposto à ordem do Senhor. Veja, a vontade de Deus é o que Ele quer para nós. Mas quando nós queremos algo, Ele permite que nós façamos, porque Ele deu ao homem o livre-arbítrio. Faz-me lembrar de Adão e Eva. Quando Deus lhe deu aquele jardim maravilhoso para viver, com apenas uma restrição: que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles comeram. Eles tiveram a opção de escolha. Deus disse não, mas eles não atenderam e fizeram o que tiveram vontade de fazer. Resultado, foram expulsos do Jardim do Éden e passaram a conviver com as consequências dos castigos que o Senhor lhes determinou por conta da sua desobediência. Nesse caso aqui, me faz também lembrar de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele decidiu adulterar com Batseba, a mulher de Urias. E Deus deixou, porque o homem tem livre-arbítrio e Deus respeita isso. Deus permitiu que Davi fizesse o que ele queria, mas Davi pagou também seu preço alto. O primeiro filho de Batseba morreu, porque foi fruto do adultério deles dois. E, além disso, Davi ainda mandou matar Urias, para não deixar que soubessem o que ele havia feito. Então, assim, era o que Deus tinha para Adão e Eva determinado? Não.
Era o que Deus tinha determinado para Davi? Não. Mas eles assim quiseram e eles foram respeitados pelo livre-arbítrio que Deus havia lhes dado. Esta é a vontade permissiva do Senhor. Quando nós escolhemos fazer algo que não está nos seus propósitos, nos seus projetos, algo que não lhe agrada, Ele permite. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mesmo assim, nós tomamos a decisão de fazer. Mesmo sabendo que é errado, nós queremos fazer, Deus permite que façamos. Porque, mais uma vez, eu preciso refrisar. Ele nos deu livre arbítrio. Amados, aí vamos para a história de Jonas. A história de Jonas é um clássico que contém as duas vontades do Senhor. A vontade soberana de Deus era que Jonas fosse a Nínive falar contra ela, porque a maldade de Nínive havia subido ao Senhor e Deus enviou Jonas para que fosse falar àquele povo. Jonas não quis ir, desceu até o porto, achou um navio que ia para Tarsis, ao lado contrário do que o Senhor havia mandado que ele fosse, e fugiu de diante da face de Deus. Ou seja, Deus disse a Jonas, vai para Nínive, mesmo sabendo que Nínive era uma cidade de um povo muito ruim, muito perigoso. Se Jonas fosse obediente e confiasse em Deus da forma como deveria, Deus o protegeria. Ou seja, Jonas iria gozar dos cuidados providentes de Deus. Mas ele não quis e tomou o lado oposto. Foi para Tarsis, o lado oposto ao que o Senhor havia mandado que ele fosse. Resultado, versículo 17 de Jonas 1 diz: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Lá vai Jonas ser engolido por um grande peixe, porque decidiu não fazer a vontade soberana de Deus, mas fez a sua própria vontade com a permissão de Deus, que é a vontade permissiva. De fato, muita coisa que está acontecendo no mundo é contrária à perfeita vontade de Deus. O pecado, a concupiscência, a violência, o ódio, a dureza de coração. Mas Deus tem permitido que todo esse mal continue por enquanto. Como eu falei no segundo vídeo desse estudo, a vontade soberana de Deus é que todos sejam salvos. Mas mesmo sendo essa a sua vontade soberana, Deus não impõe ao ser humano que vá ser salvo e que aceite Jesus como Salvador, porque é assim que tem que ser. Não. Se você não quer Jesus, se você não quer a salvação, Deus não te obriga. Essa é a vontade permissiva de Deus. Vejamos, a vontade soberana de Deus é que você seja salvo. Mas se você não quer continuar vivendo contrário à vontade de Deus, Deus lhe dá a permissão. É a vontade permissiva dele. Que você faça o que você quer, né? Então, não por sua vontade, mas por respeitar o seu livre-arbítrio. Não por sua vontade soberana, mas por respeitar o livre-arbítrio do ser humano, Deus assim impõe a sua vontade permissiva nas nossas vidas. E para encerrar esse vídeo, quero lembrar-lhes de que, mesmo difícil e temerosa que seja a vontade soberana de Deus para nossas vidas, temos que ter coragem de fazer. E o exemplo maior de todos é Jesus. Falamos sobre isso no segundo vídeo. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele morresse numa cruz. E por todo o sofrimento que Jesus sabia que ia passar,
Como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca e foi levado ao matadouro por nós. Foi morto numa cruz, crucificado, moído, humilhado, cuspido. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos na sua cabeça. Mesmo assim, sabendo que passaria por toda essa angústia, por todo esse sofrimento, Deus, dando força para ele não desistiu de fazer a vontade do Pai. Acredito que se Jesus dissesse, Pai, não farei, Deus teria permitido que não fizesse, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Mas Jesus disse, muito angustiado, ele estava muito angustiado a ponto de estava suando sangue de tanta angústia. Ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas faz não a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade de Deus foi cumprida porque Jesus, firme, fiel e forte, morreu na cruz por nós. Então, por mais dolorida e sofrida e assustadora que seja a vontade de Deus para as nossas vidas, façamos, porque Ele faz juntamente conosco. Ele passa. Se for para passar no vale, Ele passa conosco. Se for para subir aos montes, Ele sobe conosco, porque Ele é Deus. Para encerrar, vou deixar um versículo aqui, 2 versículos em 1 Pedro, capítulo 3, 17 e 18, que diz: Porque bem melhor é que padeçais, fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Desde já te convido para assistir o próximo vídeo, onde estaremos, de acordo com a palavra de Deus, sendo instruídos em como fazer a vontade de Deus. Cheiro no coração, fica com Deus.